No programa de hoje, nós vamos conversar com o deputado Francisco Souza, um entusiasta do turismo e um dos homens. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho. Eu era editor em um jornal aqui do Amazonas, precisamente aqui de Manaus, eu era o editor executivo. E o deputado Souza, ele religiosamente, todas as semanas, ele ia à redação com um projeto. E eu, várias vezes, tive a oportunidade de conversar com ele nessas visitas. E era um projeto de algo que a maioria não acreditava. A maioria dizia que era um sonho impossível de realizar. Mas o deputado foi perseverante. Ele acreditou no sonho e hoje ele é uma realidade. A ponte sobre o Rio Negro. Pois é com o deputado Souza, do Partido Podemos, que nós vamos conversar. Deputado, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria que o senhor contasse um pouco dessa sua motivação por essa ponte que hoje é uma realidade que liga Manaus aos municípios de Manacapuru, do Iranduba, Novo Airão. Primeiro, cumprimentar, Cláudio, o senhor, toda a equipe de produção deste programa, que já tem um título que já é estimulante, Pensando, né? E pensando em responder a sua pergunta, né? E eu até agradeço iniciarmos falando sobre a Ponte Rio Negro, que realmente foi algo marcante da minha vida. Eu posso já antecipar, começando de frente para trás, dizer o seguinte: após o dia 24 de outubro de 2010, quando foi inaugurada a Ponte Rio Negro, eu me senti realizado pessoalmente e como parlamentar, porque era uma loucura. Realmente, como o senhor já fez o comentário, falar da Ponte Rio Negro era loucura, era uma utopia, era o impossível. E tivemos a coragem. Tudo nasceu, e aí eu falo pequenos detalhes para ver o nosso dia a dia. A gente precisa estar muito atento, porque até chamar a atenção minha e de todos nós é bíblico, né? O dia da manhã não nos pertence. A Bíblia diz que nada acontece por acaso. Então, veja bem, fui abordado por uma comissão de Iranduba, onde estava um vereador na época, o doutor Antônio Maia, toda a diretoria do ponto mais forte de Iranduba, era o Conselho de Moradores de Iranduba. E eles vieram pedir, isso em março de 2003, que eu requeresse para realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ainda no prédio antigo, lá na 7 de setembro, para discutir... Ainda era na sede antiga da Assembleia, quando começou esse processo. Isso foi em março de 2003. Era para discutir 3 pontos fortes, na época, a travessia do Rio Negro, Porto São Raimundo ao Cacau Pireira, segurança, higiene, tudo aquilo. E eu solicitei, dia 18 de junho de 2003, aconteceu a audiência pública. E o Conselho de Moradores de Iranduba, Conselho de Cidadãos de Iranduba, convidaram um engenheiro, um empresário do Rio de Janeiro, cuja empresa dele trabalhou na elaboração do projeto e na construção da ponte Rio-Niterói. E este homem veio, eu não lembro o nome dele agora, e ele subiu à tribuna da Assembleia, eu abri, conforme o regimento, e passei a palavra ao convidado principal, que era o doutor Antônio Maia, presidente do Conselho de Cidadão de Iranduba, para ele dar a palavra. Ele saudou as autoridades e tal, e disse: olha, eu não vou falar pelo Conselho de Cidadão de Iranduba. Quem vai falar é o doutor fulano de tal, que é engenheiro, é arquiteto, construtor e tal e tal. E aquele homem subiu à tribuna, saudou todo mundo, e ele disse uma palavra: a solução para os problemas da travessia do Rio Negro é a construção de uma ponte.
Foi somente isso para tumultuar. Prefeito de Iranduba, de Manacapuru, de Novo Airão, de Codajás. Eu convidei vereadores aqui dos municípios da região metropolitana, gente do governo, e estava cheio a casa. E aí aquele homem começou a falar e ele disse logo, uma ponte do São Raimundo para o Cacau Pireira são 6.500 metros. Uma ponte de 2 pistas custará mais ou menos, no preço de hoje, 160 milhões de dólares. Se fizer com 4 pistas, que fica mais bonito, urbanisticamente mais ideal, entendeu? Custará 200 milhões de dólares. Aquilo foi uma loucura, tomou conta da audiência, esquecemos a insegurança, lixo e Mas, tudo. deputado, e aí nasceu... favorável? As pessoas ficaram impressionadas favoravelmente ou ficaram assustadas? Ou achando que era impossível? A verdade é que muitos riram. E eu, como era o autor do requerimento da audiência, ao voltar à tribuna e até me deram a honra para presidir a audiência, eu comecei a falar, a dar estímulo àquilo, a dar vazão àquela loucura que nasceu. Não era nem, não posso nem falar em sonho. O senhor acreditou, então, desde o primeiro momento? Desde o primeiro momento. Interessante, dos 24 deputados, eu tive um colega, na época o deputado Heron Bezerra, ele foi favorável. Eu faço justiça porque ele levantou. Muitos criticaram, é impossível. Aquilo foi espontâneo dos pares ali e de alguém que estava até do governo do estado, prefeito, não vou citar qual município, a não ser o de Iranduba, que na época era o senhor Zé Maria, ele foi otimista. Mas houveram críticas. E alguém já usou a palavra impossível. Isso é utópico. Isso é uma ideia utópica e tal e tal. O deputado Heron Bezerra ele disse, não é utopia. E o prefeito de Novo Airão, na época, estava presente, levantou e deu a ideia. Disse, não, é possível sim, é necessário. Começou a falar da necessidade e do sonho e disse, olha, se o Estado pudesse contribuir, a gente começasse a partir de hoje, economizar 1% do orçamento, em poucos anos a gente faria, e assim nasceu essa loucura. Eu trabalhei e colhi 120 mil assinaturas, consta nos anais do governo referente à construção da ponte Rio Negro, 120 mil assinaturas. E o próprio governador, na época, quando ele falava, ele dizia, temos aqui um abaixo-assinado de 120 mil assinaturas, são 120 mil amazonenses que dizem que querem a ponte sobre o Rio Negro e foram feitas audiências públicas e tal. E aquela loucura, e só concluindo, é muita coisa, é um livro para mim muito bonito e emocionante. O senhor tem que escrever um livro, deputado, para contar essa história. Vamos fazer. Mas eu tenho uma outra fase da vida que nós estamos trabalhando nela para fazer um livro com mais páginas, porque aí conta outro sonho. Nós vamos já conversar com ele mais à frente, viu? Isso. Então, para ter uma ideia, quando aconteceu a audiência pública no município de Iranduba, a audiência para discutir o impacto econômico, o impacto ambiental, e eu estava presente, eu estava tudo. A audiência aqui foi feita na UEA, na Djalma Batista, a audiência pública foi feita em Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Eu estava ali na audiência de Iranduba. No outro dia aqui na Assembleia, quando eu fui entrando, um jornalista colocou o microfone assim, já bem perto assim da boca, e disse, deputado, o doutor Antônio Maia, presidente do Conselho de Cidadão de Iranduba, disse que chamaram ontem o senhor como o pai da ponte. E ele disse que o senhor não é o pai da ponte. O que o senhor diz sobre isso? Eu disse, ele está certíssimo. Eu não sou o pai da ponte. Doutor Antônio Maia tem toda a razão. Eu não sou o pai da ponte. Eu me conformo, eu me satisfaço em si. Aí coloquei a mão aqui no estômago, tudo, de ser a mãe da ponte,
porque foi no meu ventre político que ela foi gerada. E aí o repórter achou graça. Deputado, eu sinto que o senhor se emociona até hoje quando o senhor conta um pouquinho, que eu sei que são muitas histórias em relação a essa ponte. Eu sei que a emoção toma conta do senhor. Mas, olha, nós vamos a um rápido intervalo. Eu estou conversando aqui com o deputado Souza, falando sobre esse grande sonho que ele foi o primeiro a acreditar nessa ponte que hoje une Manaus a municípios do estado, que tirou esses municípios do isolamento. Nós voltamos daqui a pouco. Depois da balada, você tem duas opções: pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção. A pena para este crime pode ser de morte. Estamos de volta com o Pensando a Amazônia, conversando hoje com o deputado Francisco Souza, deputado estadual do Podemos. Nós conversamos um pouco sobre a realização, sobre a concretização de um sonho que ele começou, que pegou essa bandeira de luta, que foi a ponte sobre o Rio Negro. E agora, olha, o deputado ele já tem um outro sonho que ele está alimentando, eu sei, e que ele está trabalhando nisso, e ele vai contar um pouquinho. Deputado, o senhor já está trabalhando, colhendo assinaturas em relação a outra ponte. Que ponte agora que o senhor está almejando que seja feita para o Amazonas e por quê? Exatamente, Cláudio. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o outro sonho e possivelmente na próxima semana, antes do dia 10 de dezembro, se Deus quiser, concluiremos e vamos anunciar, porque foi planejado com um alvo de assinaturas também, um abaixo assinado para este sonho, de 100 mil assinaturas. E eu não sei exatamente, mas vamos mostrar, inclusive na tribuna da Assembleia, que é uma conquista, parece até que já ultrapassamos esse alvo. E qual é este sonho? É que há um estudo, e eu quero só num parênteses dizer o seguinte: quando lutamos pela Ponte Rio Negro, tudo ali era um sonho, aquilo vinha espontaneamente, só com aquela palavra daquele homem que eu falei, o engenheiro, o arquiteto, o empresário lá do Rio de Janeiro, mas nós não tínhamos dados. Agora não tem. Existe um estudo do DENIT, inclusive outro estudo feito pela Secretaria da Região Metropolitana, pelo engenheiro doutor Henrique Levi, que comprova que o lugar mais estreito dos Solimões é aqui na Bela Vista, no município de Manacapuru. Porque nós estamos sonhando com a ponte Rio Solimões.
Então, quem conhece a M070, saindo aqui de Manaus, a estrada que vai para o município de Manacapuru, após a ponte do rio Ariaú, no quilômetro 55, quilômetro 55 da M070, à esquerda ali nasce, inclusive um detalhe importante, já tem número, aí uma estrada estadual, a M453, passando pela ponte Rio Solimões, alcança o município de Manaquiri. Por quê? A ponte sobre o Rio Solimões, que o estudo diz que será uma ponte seca, a ponte sobre o rio, até isso a gente vai aprendendo no dia a dia, que a ponte sobre a água, né, a ponte seca, necessitará ali de uma ponte de 1.682 metros. Mas como ali é várzea, a necessidade de uma ponte de 3.400 metros, 200 metros menor do que a ponte Rio Solimões, do que a ponte Rio Negro. Eu descobri em dezembro de 2010, após a inauguração da ponte Rio Negro, que nos anais, ou seja, nos estudos, em toda a documentação, nos relatórios das audiências públicas sobre impacto ambiental, impacto econômico para a ponte Rio Negro, consta um dos pareceres muito forte, muito importante, muito decisivo. Ali diz, e eu vi nos computadores da Secretaria da Região Metropolitana, doutor René Levi mostrou para mim, e eu fiquei até emocionado, em dezembro de 2010, após a inauguração da ponte Rio Negro, ali diz o seguinte: a ponte Rio Negro é viável porque servirá de instrumento. Ela servirá para dará sustentação. Tem uns termos mais bonitos ainda lá, porque no parecer muito rico, servirá para a travessia Rio Solimões 3.4. Está no estudo. E o DENIT consolidou essa informação, esse parecer, a Secretaria da Região Metropolitana. Então, é o estudo técnico real, ali na Bela Vista. Quem vai para Manacapuru, no quilômetro 55, à esquerda, ali em frente àquela comunidade que tem uma capela católica, é a comunidade São Francisco, ali para o Barroso, ou Ilha do Barroso, Paraná do Barroso, como queira, ali é o lugar mais estreito. Haverá necessidade de uma ponte de 3.400 metros. Agora, deputado, com essa, em busca da concretização desse sonho, de mais um sonho da sua trajetória, quais serão os benefícios da construção dessa ponte? Tá. É muito importante. O que eu digo? A ponte sobre o Rio Solimões, com a BR-319, eu já estou navegando para mais à frente do mar, né? Sim. O mar dos sonhos. Então é o seguinte, a ponte sobre o Rio Solimões, com a BR-319, será a nossa emancipação econômica, social e política. A ponte sobre o Rio Solimões, ela vai ligar o norte ao sul. Ela vai ligar a Venezuela ao Uruguai. Ela vai ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. A ponte sobre o Rio Solimões dará nova vida, porque com a BR-319 nós estaremos ligados, o norte aqui, Roraima e o Amazonas, estaremos ligados aos países sul-americanos. Será a nossa emancipação econômica, social e política, como eu falei agora há pouco. Quer dizer que aí realmente nós teremos uma integração amazônica. Exatamente. E imagine a importância desta ponte para o turismo. Eu vou só citar um item, vou trabalhar só com um item contigo agora. Para o turismo. O futuro do Amazonas é o turismo. Eu presido com muita honra a Comissão de Turismo e Empreendedorismo nessa casa.
E há muitos anos, já há mais de 8 anos, estou à frente desse trabalho com muita honra. E aonde eu chego, eu digo, o futuro do Amazonas é o turismo. E a ponte com a BR-319 tem este papel. Imagine para Roraima a importância, porque Roraima tem muito o que vender para nós, e vender bom e barato, em curta distância. E Rondônia tem muito a comprar de nós também, com o PIN, o Polo Industrial de Manaus. A ponte sobre o Rio Solimões com a BR-319 para o estado do Acre, para o resto do Brasil. Eu quero resumir e dizer o seguinte. Primeiro, nós temos que olhar o lado cidadão. O direito constitucional de ir e vir. A ponte sobre o Rio Solimões será um marco da história do Brasil, do norte do Brasil, porque com a BR-319 nós temos, imagina o que será aqui, eu posso fazer uma viagem de 30 segundos com o senhor, saindo de Boa Vista, Roraima, da BR-174, chegando aqui na Torquato, pegando a estrada do aeroporto Eduardo Gomes, a estrada do turismo, a Avenida do Turismo, Ponte Rio Negro, a M070 que está sendo ampliada, no quilômetro 55 pega a futura AM453, passa pela Ponte Rio Solimões, chegamos em Manaquiri, tem a M354 já asfaltada e na altura do quilômetro 99, quilômetro 100, que é o arredondo, definitivamente nós estaremos ligados ao resto do Brasil. E podemos dizer do mundo, Com porque agora eu estou falando só de nós daqui para lá, só falei em Rondônia, de lá para cá. Mas imagine o Brasil, nós temos a oportunidade de mostrar, não é só de vender, fazer a propaganda, é de mostrar, ver o turista nacional e outros países. Isso que eu queria entrar um pouquinho antes de completar a nossa conversa, perguntar para o senhor o seguinte, é outra característica do senhor, essa vontade, essa determinação e essa busca que o senhor tem em relação ao turismo, e eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo. Agora, me diga uma coisa, deputado. Por que essas ilhas do Caribe, que são muito menores, que são pequenas, mas têm uma capacidade de atração do turismo internacional muito grande? A Amazônia, que é decantada no mundo, não tem essa capacidade de atrair. Por quê? O que o senhor acha que atrapalha? Quais são as dificuldades maiores para se fazer turismo na nossa região? Mas aí, Cláudio, você faz uma pergunta que eu não vou deixar de responder, mas não é muito fácil de responder. Talvez eu seja até um pouco deselegante com alguém, ou com algumas pessoas, ao responder. O senhor falou na Amazônia, mas nós temos que ser humildes e reconhecer a nossa culpa, a máxima culpa. Não dá hoje para, em termos de turismo, principalmente com essa comparação que o senhor fez com as ilhas caribenhas, não dá para comparar, para nivelar com o Amazonas, porque o estado do Pará está fazendo o seu dever de casa. O Acre, hoje, tem a sua marca, que inclusive isso daí daria para a gente falar horas e horas e machuca a gente e para falar a verdade, fere outras pessoas. Por que a BR-319? Por que ela não é recuperada, restaurada até hoje? Se nós tivemos ministro como a ministra que é acreana, como ministra do Meio Ambiente, e na época foi um dos empecilhos, um dos impedimentos, até hoje nós respondemos processo e Sua Excelência, o IBAMA, que parece que manda mais do que a presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente. Eu não entendo no Brasil por que o Ministério do Meio Ambiente, que é um cargo comissionado da presidência, ela sobrepõe ao poder político da presidência da República, e me perdoe, mas é um desabafo. A gente tem que se curvar para o IBAMA e para o Ministério do Meio Ambiente, que são cargos nomeados pelo presidente da República Brasileira. Por que a presidência da República não consegue? É falta de vontade, entendeu? Ou é impotência?
entendeu? Incompetência política, falta vontade política. Então, voltando para cá, porque neste momento, as estradas do Acre, a 364, que é uma estrada, uma BR transoceânica, que liga o Pacífico e vem e chega a Rondônia e o resto do Brasil, está asfaltada. E foi autorizado na época que essa senhora, essa ministra do Meio Ambiente de então, entendeu? Proibiu tudo nosso. A BR-317, que liga Boca do Acre a Rio Branco e vai até Cruzeiro do Sul, tão importante, com 200 quilômetros, 100 quilômetros, ou seja, a metade da estrada, a parte que pertence ao Acre está asfaltada. E nós não podemos, porque passa ali perto de uma reserva, no meio de uma reserva, e aquele empecilho, mas falando de reserva, para nós não é impossível, porque a BR-174 houve impedimento, então há má vontade, é um negócio estranho. Como a gente diz do popular, é um mistério, que eu não sei explicar. Então nós sofremos isso. Para mim, só se resume, só tem um sinônimo isso aqui. É vontade política que nós não temos de quem pode mandar. Mas vamos voltar para cá. Quando eu disse, até fugir um pouco... Assim, Da comparação? Não, eu digo até fugir um pouco, eu estou lembrando, mas... Me emocionei, porque dá raiva também. Sim, a emoção é uma situação que mobiliza, né, deputado? A palavra emoção é muito bonita, né? É muito suave, assim, é raiva mesmo. A verdade é raiva. É uma indignação, entendeu? De quem sente a necessidade, né? Entendeu? O que nós sofremos. Então, o que eu queria dizer? É que o Acre andou bem, está andando. O Estado do Pará faz o dever de casa. Hoje, em termos de desenvolvimento sustentável, o Acre, apesar de ter a culpa de grande desmatamento e tal, mas em termos de turismo, o Pará dá aula para nós. O Amazonas precisa avançar para que a gente possa estar incluído, entendeu? O Amazonas está se isolando um pouco em termos de turismo, e aí é culpa nossa. E me perdoe, mas eu digo, é culpa nossa. Nós não investimos no turismo. O governo do Amazonas, seja ele quem for, precisa hoje. Quando eu digo seja quem for, porque não é só o governador atual. Isso aqui leva uma década ou mais, tem que ter investimento, não é da noite para o dia. Precisa investir. Nós não temos orçamento. Como é que podemos dizer que o futuro do Amazonas é o turismo se nós não investimos? Nem orçamento tem. A alma da propaganda é o quê? A alma do negócio é a propaganda. Nós não temos investimento. Falta um olhar para nossas riquezas turísticas. Discutir, falar sobre o ecoturismo do Amazonas que Deus nos deu. Quem sou eu para falar com tanta riqueza, tanta propriedade? Mas vocês sabem, então falta investimento. Aí sim nós teremos. Então, uma das falhas, por que nós estamos tão distantes das ilhas que o senhor citou, é porque... justamente essa falta de olhar, né? De olhar, de cuidado, de amor, de investimento, de acreditar. Deputado, muito obrigado pela presença. Nós teremos muito a conversar, muito a discutir sobre essa questão de turismo, que realmente é uma questão complexa, é uma situação que depende de investimentos. E quando se fala de turismo, deputado, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa muito simples, quando, na verdade, trata-se de algo extremamente difícil, de uma complexidade que exige investimentos muito grandes na área de saúde, na área de segurança, porque os grandes cruzeiros, quando se movimentam, e esses grandes cruzeiros que viajam, principalmente com a chamada melhor-idade, exigem todo um aparato de segurança, de saúde. O senhor sabe muito mais do que eu em relação a esse assunto. E a gente levaria muito tempo e seria uma conversa prazerosa, que eu tenho certeza que nós voltamos em uma outra oportunidade. Queria agradecer a sua presença e deixar o senhor à vontade para as suas só dizer o considerações. seguinte, que nós estamos falando em Manaus e que Manaus está inserida entre os 10 maiores destinos turísticos do Brasil.
além de Manaus estar entre os 10 maiores destinos turísticos do Brasil, Manaus é a capital do Amazonas, que nós falamos. Podemos discutir sobre turismo, podemos, mas nós temos que saber, temos que acreditar, temos que investir. O meu sonho e o meu pedido é que olhemos para o Amazonas com um olhar diferente. Vamos investir no nosso estado com o que Deus nos deu. A indústria, graças a Deus pela indústria. Nosso potencial para o desenvolvimento sustentável na agricultura, na piscicultura é muito grande. Mas o turismo é o futuro do Amazonas. Que Deus nos abençoe. E perdoe-me ser tão direto, desabafar assim, mas é porque eu quero o melhor para o Amazonas, porque eu amo o estado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a você que ficou com a gente, que ficou na nossa companhia. Agradecer a sua audiência e nós voltamos em um próximo programa.